Palavra de Deus comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Já vai aparecer para você também aí o tema da nossa mensagem hoje, mas nós vamos fazer essa leitura, né? Então é melhor que realmente possamos ir para o texto bíblico, e aí na sequência vocês ficam sabendo sobre qual vai ser a ênfase. Diz assim a palavra do Senhor em Atos, capítulo de número 16, na nova versão transformadora, a partir do versículo de número 6, uma leitura um pouquinho mais longa, mas vale a pena para você poder revisitar essa história comigo, e se você nunca leu, pela primeira vez, agora você irá recebê-la. Diz assim a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo de número 6. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar as boas novas. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia, e no dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana, e ali permanecemos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela, e insistiu até que aceitamos. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguiu Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Estes judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós romanos não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas, e depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui.
O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e a sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles, lavou as suas feridas, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Até aqui a bendita palavra do Senhor. Vamos orar uma vez mais, meus amados. Deus, nosso amado Pai, muito obrigado pela bênção de hoje à noite. Também podemos tirar esse tempinho para pensarmos a nossa vida a partir da sua palavra. Obrigado pela sua palavra. Que assim o Senhor nos abençoe e assim nos capacite ainda mais para uma vida que leve o Senhor em conta, uma vida que frutifique para a glória do teu nome. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. É como você está vendo ali, de repente tudo muda. E o ingrediente, a experiência que faz com que tudo mude, é esse encontro com Jesus. E também, como nós, eu e você e todos aqueles que estão num compromisso com Jesus, dele desfrutam no seu dia a dia, ou pelo menos deveriam fazê-lo, de repente tudo pode mudar, para mim e para você. Por isso que Paulo e Silas, eles saíram para essa segunda viagem missionária. Estava lendo de novo aqui o texto e percebendo como tem um momento em que Lucas, ele se une a eles. Então, todas as vezes que aparece aqui, olha, então embarcamos, versículo 11, por exemplo, é Lucas quem escreve, e se ele está dizendo embarcamos, é porque nesse momento Lucas está com ele. E é interessante depois ver que Lucas não vai para a prisão com eles, não é verdade? Nós não estávamos presos, eu, Paulo e Silas, mas são detalhes da palavra para você seguir prestando atenção todas as vezes que você a ler e entendendo quem é que está aí participando desse momento na história de todos nós, porque nós fazemos parte de tudo isso. Mas Paulo e Silas, eles saíram pretendendo ir para um lugar, mas como vocês aqui perceberam, de repente tudo mudou. Jesus, ele disse para Paulo, né, nesta visão, que ele deveria ir lá para a Macedônia, e indo na direção para a qual Deus o mandou, porque é sempre melhor ir na direção que Deus manda a gente percorrer, viu? Melhor coisa que a gente faz na nossa vida, a melhor coisa que a gente faz com a nossa vida, é dar atenção à direção que Deus nos oferece. E Ele sempre quer, de alguma forma, falar conosco. Aqui, no caso de Paulo, ele teve uma visão, né? Aqui, provavelmente, uma visão aberta. Ele viu este homem, né, que com trajes macedônicos, dizia para ele assim: precisamos de você na Macedônia. Então é Deus sinalizando, é Deus direcionando, é Deus dizendo para Paulo o que é que ele deveria fazer no próximo tempo da sua vida. E ele, obediente, foi para lá. E aí eles chegaram na cidade de Filipos. E o próprio texto diz que era uma cidade importante. Então, quando a gente vai aqui para a carta aos Filipenses, que é uma carta que Paulo escreve da prisão para a igreja plantada na cidade de Filipos. Olha que interessante a gente perceber o momento em que ele chega na cidade de Filipos, as coisas que acontecem na cidade de Filipos, e depois nós pensarmos que Deus abençoou tanto ali naquele lugar, que uma igreja nasceu, uma igreja que abençoou Paulo depois, uma igreja que sustentou Paulo, uma igreja que tinha lá os seus problemas, né? Quando Paulo escreve da prisão para os nossos irmãos de Filipos,
ele vai dizer lá para Sintique e para Evódia, duas irmãs que estavam brigando, né? Olha, vocês são irmãs em Cristo, vocês não podem viver assim, né? Se pegando, deem um jeito de resolver a sua situação. É a carta da alegria, é a carta daquela declaração fantástica, né? Que o apóstolo Paulo, ele nos deixa, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque apesar dele ser Deus, não ficou apegado aos seus direitos de Deus, mas antes ele se esvazia e ele se faz gente como a gente, e como servo, ele segue esse caminho até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, na terra, no céu e debaixo dela. Pelo que toda língua confessará e todo joelho se dobrará, confessando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que coisa preciosa. Então a gente tem aqui esse momento que ele chegou ali. E parece que não haviam muitos judeus aqui nesta cidade, porque sempre que Paulo ele chegava no lugar, ele primeiro se dirigia a uma sinagoga. Então é provável que não houvesse uma sinagoga em Filipos. E aí o que a gente faz quando a gente olha para Paulo, que tem essa tarefa de primeiro aos judeus, mas é o apóstolo que foi chamado e separado para falar aos gentios, mas ele sabe como proceder. O que ele procura? Ele procura um lugar onde tem água, porque faz parte do ser judeu o rito da purificação. Então, se não tem sinagoga, é preciso buscar a margem de um rio, né, de um local onde tem a água que corre, e ali provavelmente é o lugar da oração, é o lugar onde aqueles que já tenham uma fé no Deus de Israel vão se encontrar, para que ali eles possam ter o seu momento e fazer daquele lugar o seu lugar de oração. E ali tem Lídia, que é uma mulher assim, uma mulher rica, uma comerciante muito bem sucedida. E o que é que acontece quando Deus, ele de repente muda tudo? Deus, ele interfere na história de todos nós, exatamente para nos alcançar. O grande alvo de Deus comigo e com você é nos alcançar na vida, é nos alcançar naquilo que é mais corriqueiro, naquilo que é mais cotidiano. E é um Deus que ele se ocupa de todo tipo de gente. Aqui uma mulher rica, uma comerciante bem-sucedida, Lídia, nome da minha tia, que já descansa no Senhor, na esperança da ressurreição, foi uma mulher de Deus, e agora nasceu a sua netinha, né? E a Isabela é bisneta, é verdade, obrigado pela correção importante, né? Agora nasceu a sua bisneta, que é neta da Luciana, minha prima, agora tem que contar a história inteira, né? E a minha prima colocou o nome de Lídia na netinha, na bisnetinha, netinha da Luciana, bisneta da Lídia. Todo mundo entendeu que a Lucimara fez questão assim de deixar bem claro, e está certo, está muito bom, mas assim vocês participam um pouquinho também daquilo que significa ser povo de Deus, né? Desde a casa dos meus familiares lá, que coisa boa, gente que foi alcançada depois que Deus alcançou lá em casa. É só para continuar falando sobre isso, né? Deus tem alcançado na história muitas Lídias, e aqui uma mulher rica, e olha que coisa interessante, enquanto ela ouvia a palavra, Deus abriu-lhe o coração. Porque é que nós precisamos anunciar a palavra de Deus para as pessoas, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? Qualquer coisa? Ouvir a palavra de Deus. Então por que nós temos que seguir firmes e constantes na nossa tarefa de anunciar Jesus Cristo de formas amplas, de formas criativas, dentro das oportunidades que nós tivermos? Por que a gente precisa seguir nessa tarefa? Porque as pessoas,
na direção de quem nós formos, elas só vão ter uma experiência com Jesus para que de repente tudo mude nas suas vidas, se elas ouvirem a palavra de Deus. Porque somente assim o Espírito Santo vai abrir-lhes o coração. Você está entendendo como isso é importante? E onde que estão essas pessoas? Essas pessoas, elas estão ao lado das nossas casas, onde nós moramos, são os nossos vizinhos. Essas pessoas estão nos comércios que nós frequentamos, nos mercados, nos açougues, nas padarias, nas farmácias. Essas pessoas estão andando pelas ruas. Essas pessoas estão lá na academia, onde você cuida da sua saúde. Essas pessoas, elas estão ali no ginásio de esportes, nesses dias que está tendo o campeonato de futebol de salão. Essas pessoas, elas estão lá na universidade onde você estuda, na escola onde você estuda. Essas pessoas estão lá na casa onde você, prestador de serviços, entra para fazer a sua arte, para ganhar o seu sustento. Essas pessoas, elas estão em todos os lugares. Então, a nossa tarefa é sermos mensageiros de Deus. Quantos estão dispostos a levar a mensagem? A mensagem da salvação, a mensagem que transforma, a mensagem que faz com que de repente tudo mude. Ore para que Deus te use nesse sentido. Ore para que Deus te dê sabedoria. Nós ouvimos aqui, né, naquele domingo pela manhã, em que a Tess, ela trouxe a palavra ao lado do seu amigo, seu melhor amigo, Cainã, né? Um brasileiro e uma norte-americana, que se encontraram lá nos Estados Unidos e que numa universidade, que apesar de ser denominacional, a Universidade de Point Loma é uma universidade mantida ou favorecida pela Igreja do Nazareno lá, mas é uma universidade aberta para que todo tipo de gente possa chegar. E o que é que eles se uniram para fazer? Se uniram para orar, para ver como Deus abençoaria aquele movimento deles de oração. E Deus abençoou, e as pessoas foram chegando. Ela não contou, mas é bastante provável que muita gente foi alcançada a partir de uma iniciativa simples. Então, se nós não prestarmos atenção no que Deus pode fazer através das nossas vidas, na vida, no dia a dia, né, muita gente não será alcançada como poderia. E aí é uma falta minha, é uma falta sua. E eu vou colocar num tom ainda mais incisivo. É uma negligência nossa. Então nós não temos tempos a perder. Nós estamos vivendo o último momento da igreja sobre a face da terra, na história de todos nós. Ou nós fazemos a obra, ou muita gente não será alcançada e não terá a oportunidade de se encontrar com Jesus, como nós tivemos o nosso próprio encontro e devemos segui-lo. E quem segue Jesus é alguém que se ocupa assim. Então, tem pessoas que, como Lídia, são pessoas abastadas, que precisam ser alcançadas, mas tem pessoas empobrecidas também, que precisam ser alcançadas. Então, seja da classe baixa, da classe média, da classe alta, não importa. Jesus, ele veio para buscar e salvar o perdido. E tem gente em cada uma dessas classes que não tem Jesus, que não está em Jesus, que está perdido sem Deus neste mundo e que precisam ser alcançados. E aqui está um exemplo de que, se nós prestarmos atenção na direção de Deus, Deus faz com que tudo alcance o seu propósito. Paulo vai para a Macedônia, pois ele não teve dúvida. Ele, Silas, Lucas na companhia, chegaram na cidade de Filipos, Lídia se converte. E diz a palavra que ela foi batizada. E diz a palavra, venham passar um tempinho na minha casa. Porque quando a gente conhece Jesus, o que acontece na gente? Nós queremos mais e mais e mais. E nós não queremos mais nos livrar dessa boa experiência
que é esta paz de espírito, que é essa nova mentalidade que a gente percebeu, de alguma forma, está sendo gerada na gente, e a gente fica assim com aquele desejo de saber mais. E eu não sei se você se recorda quando aconteceu com você, mas daquilo que eu me lembro, era um anseio de abraçar a fé com tudo que eu podia, e de me entregar para aquilo. E com a graça de Deus, ainda hoje, eu tenho procurado fazer assim. Você tem procurado fazer assim também? Se entregado mais e mais para Jesus? Esse deve ser o nosso movimento. Só que a obra em Filipos ali era ainda mais ampla. Sabe que de repente chegou, conforme nós vimos aqui, uma escrava. Diz a palavra de Deus no versículo 16, que ela estava possuída por um espírito que fazia com que ela pudesse predizer o futuro. Então ela está possessa. Ela é escravizada de duas maneiras. Ela é uma escrava, estão comigo aqui? Uma escrava do ponto de vista social. Havia escravidão no Império Romano. Então ela está escravizada como uma casta social. Ela é escrava. Mas ela também é escrava do ponto de vista da manipulação pessoal. Por quê? Porque ela está debaixo dessa opressão demoníaca, que faz com que ela pudesse predizer o futuro, e muita gente manipulava essa moça. Havia uma manipulação espiritual, e muita gente ganhava dinheiro em cima do aprisionamento espiritual que essa moça, ela tinha na sua vida. Então, os seus donos se aproveitavam dela de maneira ampla, tanto pela capacidade ou pelo potencial de trabalho que ela tinha, escrava que ela era, como pela condição espiritual que ela carregava. Vocês pararam para pensar nisso? Enxergaram isso ao ler o texto? Ela é escrava no sentido amplo da palavra. Escrava porque trabalha para alguém que é o seu senhor, mas ela não é apenas alguém que é uma força de trabalho. Eles se aproveitavam da condição espiritual dela. Olha que desumanidade. Não é desumano isso? Eles se aproveitavam da condição espiritual dela para lucrarem ainda mais. Eu acho que ela dava mais dinheiro, predizendo o futuro até do que puramente trabalhando, seja lá qual fosse a tarefa que ela exercia. Quando foi, será, que essa escrava, ela começou a ter esse tipo de opressão? Quando foi, talvez, que isso se manifestou? Quanto tempo faz que essa moça, que sequer Lucas registra o seu nome, nós não temos o nome dela aqui, mas ela era alguém de verdade. E ela, então, começou a seguir Paulo, Silas, Lucas, né? Está aqui no versículo 17, ela seguia Paulo e a nós, e gritava assim: estes são os grandes servos de Deus, e eles vieram aqui para nos anunciar como é que nós podemos ser salvos. E a princípio, pode parecer, né, que essa moça ela está se referindo ao Deus de Israel, mas é muito mais provável, no contexto ali de Filipos, que ela estivesse se referindo ao grande Deus deles, né? E na mitologia, por exemplo, grega, seria o Zeus, não é? Seja como for, o anúncio que ela faz é um anúncio ilegítimo, não se une à proclamação do Evangelho que Paulo e Silas, e na companhia de Lucas, eles estavam efetivamente oferecendo, né? Mas o que é que aconteceu? De tanto que essa moça, ela continuou a fazendo isso, porque diz assim, que isso, Luiz, continuou por vários dias. E aquela moça veio, e aquela moça veio, e aquela moça veio. Presta atenção que o texto diz assim, que certo dia, no lugar da oração, porque era assim
que o apóstolo Paulo ele fazia. Quando ele chegava numa cidade, ele ia para uma sinagoga, e depois no sábado seguinte ele voltava, e depois no sábado seguinte ele voltava, e ele ia anunciando a palavra de Deus para que judeus pudessem se converter. E aí então ele abria a oportunidade para ir alcançando as pessoas que, gentílicas, né, aqueles que não eram judeus, pudessem também ouvir a palavra de Deus e se converter. Mas ele estava voltando ao lugar da oração, ao lugar da oração, ao lugar da oração, onde as pessoas começaram a se reunir, percebe? A notícia corre. Olha, tem um pessoal de fora aí anunciando a palavra. Eles têm algo para dizer, e as pessoas foram nada melhor do que o boca a boca. Você entendeu por que a gente precisa fazer a nossa parte? Quantos estão comigo aqui? Por que a gente precisa seguir fazendo a nossa parte? Igreja não é um lugar para a gente frequentar. Igreja é uma ideia para a gente se engajar. Igreja é um lugar para a gente pertencer. Igreja é algo que nós devemos realizar. Se você é igreja apenas por participar, então não aconteceu ainda aquilo que precisa acontecer. E aqui não há uma cobrança, e aqui não há, assim, nenhum desestímulo, aqui só há um incentivo para você hoje à noite dizer assim: Jesus, então eu quero ser igreja com tudo que significa ser igreja. Eu quero ser igreja para te adorar, eu quero ser igreja para anunciar Jesus, eu quero ser igreja para servir a Jesus, eu quero ser igreja para fazer a vontade de Jesus na vida, ao lado de todo mundo, em favor de todo mundo. Eu quero ser igreja com tudo que eu posso, com tudo que eu devo, com toda a consciência que eu precise. Eu quero ser igreja de forma plena. E aí então, como aquilo continuou por vários dias, Paulo finalmente libertou aquela moça. Exorcizou aquele demônio, nós podemos dizer assim, André. O Paulo, ele não vivia andando para lá e para cá para exorcizar demônios. Ele não tinha assim esse ministério de libertação nesse sentido. Mas se fosse necessário, com certeza, ele faria e ele fez aquilo que nós vimos Jesus fazendo também. Diz que Jesus ele saía pregando a palavra, ensinando a palavra. Ele curava as doenças e ele expelia os demônios. Paulo apóstolo da mesma forma. A sua missão principal é anunciar Jesus. Mas quando há alguém que precisa de libertação, então ele ali pôde, sobre a vida de uma escrava, declarar a bênção do Senhor. E aquele espírito a deixou. Então, além da Lídia, uma mulher rica, nós temos uma escrava, que foi alcançada pela graça de Deus, percebe? E se Paulo não vai para Filipos, Eliana? E Lídia como ficava? E se Paulo não vai para Filipos, Tânia? E essa escrava, como é que ficava? Eles estão fazendo a vontade de Deus, Maria Alice? Sim ou não? Então, por que é que, apesar de eles estarem fazendo a vontade de Deus, eles foram parar na prisão? Já parou para pensar nisso? Porque diz o texto aqui que os senhores dessa escrava, quando perceberam que os seus lucros cessaram, porque agora a moça foi liberta. Agora a moça não vai mais ser uma fonte de renda para eles, Marcel. Porque agora a moça, ela está liberta em Jesus Cristo. O que eles fizeram? Eles deram um jeito de que as autoridades da cidade os prendessem. E eles foram parar na prisão. Sabe quando na vida nós somos de Jesus e nós fazemos tudo direito e de repente dá tudo errado? Você sabe que muita gente já abandonou a fé por uma experiência ruim que teve. Porque disseram assim: pastor, eu fiz tudo direito. Eu orei, eu jejuei, eu fui para a igreja, eu contribuí, eu procurei viver uma vida correta, mas eu servi, mas apesar de tudo, olha o que aconteceu comigo. E quando isso aconteceu, eu me frustrei, eu me decepcionei, eu acusei Deus, eu me rebelei contra
o Senhor, eu me afastei da igreja, eu deixei de lado a palavra, virei as costas para Jesus. Isso é uma possibilidade. Isso é uma possibilidade. É por isso que o Paulo e o Silas, eles nos ensinam uma lição muito importante. Que quem é liberto no coração, nunca poderá ficar escravizado de verdade por nada que aconteça na nossa vida. Eu vou repetir para você. Quem é liberto no coração, nunca poderá ficar encarcerado ou escravizado de verdade por nenhuma situação na vida. O que é que nos escraviza? A frustração escraviza. A situação ruim que aconteceu, apesar de tudo que nós fizemos para Jesus. Tem muita gente, desculpa colocar assim, mas muita gente que é muito oscilante na fé. Muita gente que, se tudo estiver indo bem, a pessoa está firme com Jesus. Mas se a maré virar, essa pessoa ela vai duvidar de tudo e de todos. Ela se deixa levar. Ela está, portanto, aprisionada por uma situação. O Paulo e o Silas, ao contrário, estão na prisão, mas o que é que eles estavam na prisão fazendo? Cantando e orando, ou orando e cantando hinos a Deus. Quantos estão comigo aqui? O que aconteceu com eles? Eles foram presos injustamente, Cris. Eles foram presos injustamente, porque eles apenas estavam pregando a palavra de Deus, e os que estavam lucrando com aquela escrava possessa disseram assim: olha, eles estão tumultuando a cidade. Eles não estavam tumultuando a cidade, eles estavam apenas anunciando Jesus, e foram instrumentos de libertação de uma moça. E aqueles que eram os donos da moça se viram prejudicados e inventaram, forjaram uma situação, colocaram uma situação para as autoridades. Eles estão causando tumulto. Não era isso que estava acontecendo. A injustiça. Eles estão sendo injustiçados. Mas não bastasse isso, Elisandra. Diz a palavra de Deus que eles foram despidos. Você já ficou pelado assim, em público? Não, é isso que está escrito aqui. Você já pensou? Você ser colocado assim na frente de um monte de gente e arrancar a sua roupa? E assim, despidos, foram açoitados. Mas viu, Hilda, não foram só açoitados. A palavra de Deus diz aqui, severamente açoitados. O que significa, o Wagner, da Ângela? Ser severamente açoitado. Você já foi severamente açoitado? Quantos aqui já tomaram um tapinha na bunda do pai e da mãe aí? Lembra, Gustavo, aquela cintadinha, filho? Meu Deus do céu. Foi 3 aquele dia, que dolo. Não é, sabe o que aconteceu? Ele passou um trote para o Cássio. Ele passou um trote. Troteou. Daí eu falei, filho, em casa a gente conversa. Aí a gente chegou em casa, o pai vai ter que, né? Aí acho que eu exagerei um pouquinho, né, filho? Você me perdoa, né, filho? Entendeu? Mas você já tomou uma cintadinha, um tapinha na bunda, entendeu? Tapinha na bunda, né? Enfim. Eles foram severamente açoitados. Eles foram severamente açoitados. E eles só estavam, Juan, tem o Juan aqui também, tem o Juan aqui e tem o Juan lá. Juans, eles só estavam ali porque Deus mandou que eles fossem ali. Como é que fica isso, menino Gabriel? Como é que fica essa situação de você estar no centro da vontade de Deus e injustamente você ser aprisionado, você ser humilhado ao ser despido e você ser severamente, não é para abandonar a fé? Não. Não é. Não é. Nada deveria ter a capacidade de roubar para a gente
a fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Por isso é que eu disse e repito, quem é liberto no coração nunca vai ser prisioneiro de nada e de ninguém. Porque é liberto no coração. E porque eles eram libertos de verdade, eles oravam e eles cantavam. Porque eles tinham uma missão ali, dar testemunho de Jesus. E o que é que aconteceu naquela cadeia, diz a palavra, e todos os presos os ouviam. As pessoas, elas vão ouvir duas coisas da gente. Ou a gente falar mal de Deus, falar mal do pastor, falar mal da igreja e falar mal de todo mundo. Ou as pessoas vão ficar passadas, mas não é possível que essa pessoa, esse crente, esse homem crente, essa mulher crente, está passando isso que está passando e ainda assim crê. Esse é o poder pentecostal do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Esse é o verdadeiro poder pentecostal na vida de uma pessoa. Não é o que aparece, e o que aparece é legítimo, é importante nos momentos de êxtase, mas é o que aparece nos momentos de luta, nos momentos onde tudo dá errado, nos momentos em que nós perdemos pessoas, em que nós perdemos posição, em que nós somos humilhados, em que nós somos injustiçados, e apesar do que acontece com a gente, nós não abrimos mão de Jesus, e as pessoas vão continuar ouvindo o nosso louvor, vão continuar ouvindo o nosso clamor, vão continuar sabendo que nós estamos com Jesus e que nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Senão tem que reescrever Romanos, e o final do capítulo 8 de Romanos você tem que arrancar da sua Bíblia. Porque nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem anjo, nem demônio, nem a morte, nem nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Está escrito que precisa ser assim, e Paulo e Silas estão vivendo com tudo que eles podem, todas as implicações do que significa ser de Jesus Cristo. Então nunca se esqueça, vá na direção que Deus te mandar, aproveite todas as oportunidades, fale para todo tipo de gente, não importa se é rico, se é pobre, se tem um pouco mais, se tem um pouco menos, se a cor da pele é branquinha, é escurinha, é amarelinha, seja o que for. Se a pessoa está numa condição de escravidão emocional, de manipulação espiritual, seja o que for, seja mensageiro de Jesus. Seja mensageiro de Jesus. E se você colher algo ruim por conta de estar fazendo a vontade de Deus, não se esqueça de seguir louvando. Não se esqueça de seguir clamando. Senão não cante nunca mais a música da Cassiane. Com muito louvor, não cante mais. Mas a ideia é seguir cantando. Mas a ideia é seguir cantando uma coisa que a gente vive. Quantos estão comigo nisso? Vocês estão comigo nisso? Estão entendendo a palavra do Senhor? Você que está em casa, aí tomando a sua sopinha, tomando o seu chazinho, né? Você falou assim, ei pastor, me desculpe, mas hoje eu vou ficar aqui mesmo, está tudo bem, você está aí, Deus te abençoe, você está conosco nisso também? Diga amém, fala amém aqui para o Luiz falar para mim que tem amém aí. Tem gente assistindo, Luiz? Tem gente assim, então todo mundo que está assistindo, coloca aí, amém pastor, amém, coloca aí no chat aí para a gente, por favor. E olha que coisa interessante, teve um terremoto, o Senhor está agindo, não terminou ainda, viu, ô Nilza? Não terminou a obra ali ainda, não está completa. Olha quanta coisa está acontecendo, tem mais coisa para acontecer. O Senhor está se manifestando. Tem um terremoto, e aí diz que as portas se abrem, as correntes de todos os presos se soltam, e daí o carcereiro, quando ele deu conta do que tinha acontecido, ele pegou a espada e ele vai se matar. Porque a gente tem que saber se colocar no lugar dele. Ele é funcionário público. Ele está sob ordens expressas. Está escrito lá no versículo de número 24, 23 e 24, que o carcereiro recebeu ordens
para não os deixar escapar. Se tem uma coisa que aquele carcereiro recebeu como ordem, não deixa esses caras escaparem de jeito nenhum. E o que acontece? Tudo solto. Não só eles, como todos os presos. Talvez o carcereiro tenha sido um soldado romano, e ele sabe o que significa desobedecer uma ordem. Ele fala, é melhor eu morrer pela minha própria espada do que eu sofrer as consequências da punição que eu vou receber dos meus superiores por eu ter permitido. Ele seria executado talvez de forma dramática. Quanta gente às vezes está assim. É verdade. Se não a ponto de tirar a própria vida, mas de desistir dela. De muitas maneiras a gente desiste de viver. Porque a gente se entrega de muitas maneiras a muita coisa que vai nos matar aos poucos. Talvez tenha alguém escutando que está assim. Talvez não tenha ninguém aqui assim, espero que não. Mas quem sabe? Mas quem sabe alguém está escutando aqui agora? Quem sabe o Espírito de Deus vai mover alguém para escutar esta mensagem, para chegar neste ponto daqui uns dias, daqui um mês, daqui um ano, eu não sei. Porque enquanto Jesus não voltar, o Espírito Santo continua falando através de tudo que nós fazemos para anunciar o Evangelho. O encontro de fé não é um programa da igreja que eu fico esperando que você venha para a gente aqui ter uns louvores, a gente ter o nosso momento e falar assim, missão cumprida, vamos embora. Não, nós estamos aqui na nossa missão de anunciar Jesus, não se engane, não é só um culto. Nós estamos em missão aqui. Nós estamos em missão aqui. Nós estamos sendo treinados aqui, nós estamos sendo aqui convocados, nós estamos aqui anunciando a palavra pelo canal, nós estamos indo ao encontro de pessoas, nós estamos fazendo aqui um registro de algo que Deus vai usar. Não duvide. Porque tem pessoas que serão salvas da morte de muitas maneiras quando escutarem isso. Que Deus enviou Paulo e Silas para aquela prisão, porque tinha um plano na vida daquele carcereiro e da família dele. Nós estamos escutando essa mensagem hoje para dizer para todo mundo que esteja pensando em desistir da vida, ei, para! Não faça isso! Foi o que Paulo disse lá. Paulo disse assim, não se mate! Em outras palavras, não faça isso com a sua vida. Não faça isso com a sua vida. Essa é a intervenção de Deus na história das pessoas, pessoal. Uma esposa ficaria viúva. Os filhos, meninos e meninas, não sei quantos ele tinha, ficariam órfãos. O seu nome ficaria manchado. Mas Deus tinha planos para aquele carcereiro. Aquele carcereiro que talvez tenha participado do momento em que severamente Paulo e Silas foram castigados, foram açoitados. Mas agora ele está recebendo uma intervenção do céu, através da vida desses homens. E então, aquele carcereiro, ele vai fazer uma pergunta. O que é que eu tenho que fazer para que a minha vida mude? A pergunta que ele fez foi bem precisa. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e de repente tudo muda. Crê no Senhor Jesus e de repente tudo muda. Crê no Senhor Jesus e você e a sua família serão salvos. Crê no Senhor Jesus e de repente tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Quantos viveram essa experiência aqui? Podem dar testemunho de que isso é real. Você crê nisso? Você crê nisso? E você que está em casa, aconteceu isso com você? E se houver alguém que ainda não tem essa experiência, abra-se para isso agora. Tem dois tipos de pessoas. Pessoas que ainda não tiveram essa experiência. Eu espero que você esteja dizendo, Jesus, salva-me agora. Salva-me agora, qualquer que não tenha essa experiência, salva-me agora, porque eu creio que o Senhor vai mudar a minha história, que o Senhor vai mudar a minha vida, que
que o Senhor vai ressignificar, que o Senhor vai repaginar, que o Senhor vai abrir um entendimento e que o Senhor vai fazer tudo novo na minha vida. Creia nisso. O outro grupo de pessoas é daquelas pessoas que já estiveram nesse caminho com Jesus, mas que não tinham sido talvez libertas no seu coração e se viram aprisionados por uma situação. Mas que hoje à noite, tendo afastado de Jesus, tendo afastado da igreja, tendo afastado do caminho, estão dizendo: Jesus, eu estou voltando. Eu estou voltando para a fé, eu estou voltando para os teus braços, eu estou voltando para a igreja do Senhor, eu não vou ficar mais nessa condição, eu entendi, o Senhor está hoje à noite dizendo para mim: não continue fazendo da sua vida o que você está fazendo da sua vida, não continue, somente creia, somente se coloque com Jesus na sua história. E aí então, gente, olha que coisa mais linda. Eles pregaram a palavra do Senhor para ele, pregaram a palavra para toda a sua família. E aquele carcereiro, que provavelmente participou dos açoites, agora está cuidando das feridas de Paulo e Silas. Olha que mudança. Olha que mudança da água para o vinho. Olha que mudança de atitude. E não só isso, ele e os seus familiares foram batizados. E então, eles comeram juntos. Está percebendo? Numa noite, um momento. Porque depois nós não terminamos de ler ainda, mas diz que na manhã seguinte os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro mandou dizer a Paulo: os magistrados disseram que você e Silas estão livres ou em paz. Em outras palavras, o Paulo e Silas não fugiram, não saíram correndo, era circunstancial, era um momento, eles não queriam ser como que fugitivos da lei, eles sabiam que eles estavam em missão naquele lugar. Sabiam que estavam em missão naquele lugar. Eles estavam ali entendendo o porquê que Deus deu a visão. Como um homem da Macedônia: vem para cá, nós precisamos de vocês por aqui. E eles foram. E uma mulher rica, uma escrava e a família de um carcereiro, um funcionário público do governo romano, foram salvos. Uma igreja nasceu naquela cidade. Uma história para contar, um registro para a gente revisitar, uma palavra para a gente pregar, vidas por transformar. Essa é a obra de Deus, esse é o plano de Deus, é assim que Deus se move na história de todos nós. Eu conto o restante que vale a pena. Paulo, no entanto, respondeu, versículo 37, do capítulo de número 16, eles nos açoitaram publicamente sem julgamento, nos colocaram na prisão, nós somos cidadãos romanos, agora querem que vamos embora às escondidas? De maneira nenhuma, que venham eles mesmos e nos soltem. Tem um momento certo para as coisas, né, acontecerem como precisam. Os guardas relataram aos magistrados, que ficaram assustados, estou no versículo 38 do capítulo 16 de Atos. Foram até a prisão e lhes pediram desculpas, trouxeram para fora e suplicaram que deixassem a cidade. Mas o que foi que Deus pediu para que eles fizessem? O que foi que Jesus pediu para que eles fizessem? Que eles fossem para a Macedônia. Eles chegaram em Filipos, eles têm tarefa, e ali então, quando saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia, e ali se encontraram com os irmãos, e os encorajaram mais uma vez, e só então partiram. Missão cumprida, gente. Missão cumprida com tudo que ela precisa. Só termina quando acaba. É assim. Quantos estão dispostos? Quantos estão dispostos? A gente vai cantar uma canção, e enquanto os meninos chegam para nos ajudar, para a gente fazer a nossa declaração de fé, vamos ficar de pé, meus amados, e vamos ter uma palavra de oração, de consagração e de entrega das nossas vidas. Quantos querem ser instrumentos nas mãos de Deus?
querem ser instrumentos nas mãos de Deus? Todos aqui estão em Jesus Cristo, ou tem alguém aqui hoje que está dizendo pela primeira vez na sua vida, eu estou hoje pela primeira vez me entregando a minha vida para Jesus. Estou recebendo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Todos aqui já estão com Jesus? Todos aqui? Tem alguém que hoje à noite, e isso é uma vitória, e nós só fazemos esse apelo porque nós queremos celebrar com você. Celebre isso se você puder no seio da igreja. Tem alguém que está voltando para a fé hoje? Alguém que porventura filha, voltando para a fé, voltando para Jesus, voltando com tudo que Jesus merece, não é? Que grande bênção, que grande presente, né, minha querida? Não é verdade? Que coisa boa. Ô Maria Alice, chega pertinho dessa menina querida aqui para a gente, né? Tem muitas meninas aqui, né? Mas assim, como ela estava no movimento, isso, dá um abraço nela, que coisa boa. Vamos fazer uma oração, e aí a gente ora junto com você também, viu, filha? Todos nós juntos, e é uma oração para celebrar ao seu lado a sua vitória. Mais alguém? Todos na fé em Jesus Cristo, talvez alguém em casa, não é? Tem gente aí? Irmãos aqui, o Aparecido, o Antônio Carlos Palão, o Sino Elton, o Alfredo, o irmão Rodrigo da Suelen, a Maria Oliveira, a Renata Cristina Calister Fernandes, e a nossa querida irmã Leide Silveira, e a Lia também, né, que estão conosco desde casa. Muito obrigado, Luiz. Vamos orar. Põe a sua mão no coração. Deus nosso Pai, repita comigo: Deus nosso Pai, hoje à noite, ao ouvir a Tua palavra, eu quero me comprometer uma vez mais com o anúncio que Jesus Cristo é o Senhor. Eu consagro a minha vida, todos os meus dias, para o Senhor fazer de mim um instrumento poderoso nas Tuas mãos. E é por isso que hoje à noite eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor, o meu Salvador. Toma-me, usa-me, cura-me, liberta-me, transforma-me, porque só em Jesus há salvação. A Ti honra, glória e louvor, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Maria Alice vai dar um abraço gostoso nela. Nós vamos aplaudir o nome do Senhor e vamos cantar a nossa fé um instantezinho. Aleluia. Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, a minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, Jesus,
que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem a salvação. Amém, amém e amém. Essa é a declaração mais verdadeira, não é, gente? Só Jesus é capaz de dar salvação. Você está abençoado hoje à noite? Abençoado? Vamos para casa assim abençoados? Vamos para a vida ao lado e ao encontro de todo mundo para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor? Amém? Então abra suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. E nós como igreja dizemos, amém, amém e amém. Vai para casa, Deus abençoe, bom descanso.